Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café Concluso, o podcast. Esse podcast tem o patrocínio master da Inovise Soluções Digitais, da Blue Chip Media. E hoje eu estou aqui com esse cara incrível, amigo, ele que é tesoureiro da OAB de São Caetano, ele é membro, ex-presidente da Comissão de Direito do Trabalho, né, João? Lá da OAB também de São Caetano. Somos conterrâneos de subseção, eu também sou inscrito em São Caetano. Ele também é vice-presidente do ITESC, que é o Instituto de Tecnologia. João foi diretor lá. E é um prazer, João, te receber aqui. Que hoje a gente quer falar um pouquinho, na verdade, João, esse nosso podcast é focado em falar um pouco sobre gestão de escritório, empreendedorismo, mas a gente tem que colocar a OAB em pauta, né, João? Bruno. É um prazer te receber aqui para a gente falar um pouquinho sobre gestão ética e o futuro da advocacia. Tudo bem, João? Maravilha, tudo bem, Bruno. Primeiro queria te cumprimentar, agradecer a chance, a oportunidade de bater esse papo com você, cumprimentar aí toda a audiência do Bruno, seja bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que vocês forem assistir. Um prazer, uma satisfação conversar com vocês e bater papo sobre direito, sobre empreendedorismo, que são assuntos que é muito gostoso de conversar. Estamos aqui para isso, Bruno. Nossa, que legal, João. É um prazer tê-lo aqui. E vamos começar com um ponto importante. Muitos escritórios negligenciam a questão financeira. Hoje você, como secretário tesoureiro da OAB, qual a importância de uma gestão financeira bem feita, João? Seja na instituição OAB, seja num escritório de advocacia, que muitos colegas às vezes não enxergam como uma empresa, né? Nossa, você tocou num ponto fundamental. E é interessante esse link que você faz com a gestão da subseção e da gestão do escritório, porque a gestão financeira ela é igual em todo o ambiente em que você está. Ela é importante num estado, num governo, ela é importante numa renda familiar, ela é importante numa instituição e ela é importante nas empresas. O primeiro ponto, o escritório, sim, tem que ser visto como uma empresa. Então, assim como a subseção, lá na subseção a gente tem uma responsabilidade enorme de gerir o patrimônio que é de todos nós, de todos os advogados que contribuem, e não é pouco, para essa entidade, em troca de uma série de prerrogativas e de funções que a OAB tem em defesa do advogado, que toda a sociedade reconhece e sabe da importância da OAB, mas a gente tem uma gestão em nível local. A gente recebe uma verba destinada da OAB São Paulo, da seccional, e essa verba ela tem que ser usada com a finalidade específica, né? Então a gente tem a responsabilidade de fazer com que não falte caixa para que a OAB cumpra a sua função. E a gente fazendo um paralelo com o escritório é a mesma coisa. A gente a gente tem um número limitado de recursos, o recurso é sempre limitado em qualquer atividade econômica. Se fosse ilimitado, a gente poderia investir em tudo, não tem que falar em economia, não tem que falar em nada. Mas é sempre limitado. Esse recurso vem do investimento dos sócios e vem dos clientes, né? Os clientes que pagam, que colocam dinheiro na mesa. E a gente tem esses recursos para fazer com que esse empreendimento, que é um escritório de advocacia, cumpra a sua função social. Qual que é a função social de um escritório de advocacia? A primeira delas é sobreviver, é ser um escritório saudável que consiga atender ao seu objetivo, que é fazer a sua prestação jurisdicional, seja no campo que for, contencioso, consultivo, trabalhista, empresário, não interessa o ramo, o objetivo dele é fazer um bom atendimento jurídico ao seu cliente. E ele faz com os recursos que ele recebe dos clientes e dos sócios. Então ele tem que gerir para que a empresa sobreviva, dê lucro, que é um palavrão para muitos advogados falar em lucro, mas é essencial para a saúde financeira desse negócio, que ele seja um negócio bem organizado, que ele possa ter dinheiro em caixa para investir em estrutura, em tecnologia. Hoje, como a gente conversou um pouco antes, as IAs estão aí no mercado e demandam um certo investimento, os sistemas demandam investimento, a estrutura de computadores, etc., equipe, tudo isso exige que o advogado trate o seu empreendimento como um verdadeiro negócio, né? Então eu posso falar da minha experiência pessoal no meu escritório. A gente tem lá na TVA, que é o meu escritório, Tavares Vasconcelos Advocacia, a gestão empresarial como um dos pilares do negócio. Então, dentro da gestão empresarial está a gestão financeira. Isso, para mim, é ponto importantíssimo e faz parte de uma boa advocacia.
Eu não vejo como prestar um bom serviço advocatício, que é a nossa atividade fim, sem ter a nossa casa organizada. Nossa, perfeito, João. Não adianta a gente falar, a gente desenvolve uma função social, mas não somos ONG. O advogado precisa dos honorários para sobreviver e para sustentar o seu escritório. Sem dúvida. E para prestar um bom serviço. E para conseguir prestar um bom serviço. E que, no fundo, o beneficiário final de uma gestão organizada é o próprio cliente. Porque quando ele tem um escritório, o prestador de serviço estruturalmente bem organizado, é um escritório que dá lucro, é um escritório que não tem dificuldades financeiras, certamente ele vai prestar um melhor serviço. Isso passa pelo atendimento mais próximo, mais avançado do ponto de vista das tecnologias, parte de uma estrutura que consiga dar conta do volume de informações que vem do judiciário, que você consiga cumprir os prazos com segurança, que você consiga usar os sistemas com segurança. Se você não consegue ter o começo de conversa, que é uma estrutura bem feita, na ponta vai ter algum problema. Você vai ter talvez um atendimento mais caótico, você vai estar cumprindo os prazos de uma maneira sempre em cima você não tem as métricas. Então, quem sofre mais é o cliente, quem se beneficia mais de um escritório bem organizado do ponto de vista financeiro e também empresarial como um todo, inclusive marketing. Inclusive um escritório que tem um bom marketing, que consegue se colocar no mercado de uma forma bem colocada, o cliente final se beneficia disso, porque é tudo um contexto maior. Quando o cliente contrata um escritório, ele está contratando para além do serviço mais cru, ele está contratando a reputação daquele escritório. Porque a defesa que a gente faz dos nossos clientes, ela envolve um cenário macro, que envolve a credibilidade que você vai ter perante o judiciário, perante seus pares, perante a sociedade. Então tudo isso reflete um escritório que tem todos os seus processos, e eu estou falando aqui não de processo judicial, mas de processo administrativo, bem desenhados e bem feitos, certamente vai entregar um serviço jurídico melhor. O serviço jurídico faz parte também dessa estrutura empresarial, mas não é único. Não, perfeito, é isso mesmo. E me fala uma coisa, a comunicação, você falou muito de falar com o cliente, passar uma resposta, o atendimento, seja do início, do meio, né? Que a gente fala muito de pós-venda, né? Às vezes o advogado pega, assina o contrato, começa a dar entrada e não fala mais. Onde você vê a importância de uma comunicação eficaz para gerar um escritório bem sucedido, até mesmo para os clientes ter uma satisfação, né? A gente fala satisfação, setor de satisfação com o cliente, a comunicação é essencial para isso. É essencial. E aí, para você tocou no outro pilar do meu escritório, para não parecer que eu estou inventando, eu já vou falar quais são os 4 pilares aqui. A gente tem gestão financeira, não, gestão no topo, comunicação que no nosso logo é como se fosse um losango, que é o T e o S, são o T e o V, que são as iniciais dos dois sócios, né? E ele tem 4 pontas. Lá em cima está a gestão, num vértice está a comunicação, no outro está o core business, que é a busca da perfeição no jurídico mesmo, no atendimento jurídico, a busca de pós-graduações, de especialidade mesmo nesse ponto, e lá embaixo o atendimento. Então são os 4 pilares. Então você tocou já em 5, 10 minutos de conversa em 2 pilares do escritório. Essenciais. Então, essenciais. A comunicação, e eu posso falar isso com um pouco de conhecimento, porque além de advogado, eu tenho jornalismo na minha formação. Sou formado em jornalismo e trabalhei como jornalista por 5 anos, né? Tive um jornal, então eu conheço um pouco de comunicação. Eu enxergo o direito como uma comunicação. O direito é comunicação em várias dimensões. A primeira delas é mais óbvia. A gente vive de comunicar um problema de um cliente, falando assim, reduzindo um pouco, porque a advocacia às vezes vai um pouco além disso, mas pegando no exemplo mais padrão, é traduzir um problema do cliente para o judiciário. Então, para isso, você tem que aplicar técnicas de comunicação, primeiro na tradução do problema do cliente, e depois que você traduziu, entendeu, codificou, num exercício argumentativo, que também é uma técnica de convencimento, de comunicação para o seu destinatário final desse recado, que é o juiz, que é o órgão do Poder Judiciário. Então, você tem que convencer, e convencer através da boa comunicação. Então, essa é a primeira dimensão.
Mas tem muito mais. A comunicação, ela é o ponto principal do atendimento, porque você, como advogado, você precisa ter uma comunicação muito clara com o seu cliente, Bruno, e você sabe muito bem, porque você é um advogado que se comunica muito bem, eu posso falar isso sem querer puxar saco nem nada, não preciso disso, mas você é um advogado que sabe fazer isso, é um diferencial. Por quê? O cliente, ele não necessariamente, por não ser, na maioria das vezes, um profissional do direito, ele não vai saber enxergar o valor final do seu serviço de uma maneira muito clara. Por quê? Às vezes, e você sabe muito bem, e muitos dos nossos ouvintes sabem muito bem, que às vezes você tem um excelente trabalho jurídico, um excelente advogado e um resultado não tão bom. Por quê? A causa não é nossa, a causa é do cliente, o problema é do cliente, o judiciário interpreta de diversas formas. Às vezes o oposto também é verdadeiro. Você tem uma causa que não está redonda, você nem teve o melhor trabalho do mundo, porque nós somos humanos, tem trabalhos que fazemos melhores, tem trabalho que fazemos piores, e aquele caso você ganha. Sim. E o cliente não está sabendo enxergar, às vezes ele acha que o meu advogado não foi bom porque perdeu um processo, ou o meu advogado foi ótimo porque ganhou. A gente tem que ir além dessa percepção muito do resultado final. Isso nós só conseguimos fazer com uma comunicação muito bem feita, em termos de identificação de risco, transparência com o cliente, poder pontuar a fase que está, o caminho que pode ir, ser muito honesto, até desde a fase pré-contratual, quando você vai vender o serviço jurídico, você tem que fazê-lo de maneira já profissional, já contando para o cliente que você não faz mágica, que o seu serviço é de meio, que você vai levar toda a sua técnica para tentar um resultado, mas não depende de você. Se você estabelece essa relação de confiança do começo e vai alimentando esse seu cliente com as informações certas, antecipando o problema, ele vai entender que você fez um bom serviço, ainda que o resultado não seja bom, porque você preparou ele para um resultado incerto desde o começo dessa jornada, e você acompanhou ele. Então, só para terminar esse raciocínio, eu tenho bons clientes e que me indicam para outros clientes com processos que eu perdi. Tenho clientes que enxergaram o meu valor em processos que eu perdi e falaram, putz, o Dr. João fez um baita trabalho, infelizmente não foi o melhor resultado do mundo, mas ele me alertou isso, ele minimizou, ele fez com que me preparasse para isso. Então, também é nosso papel fazer essa comunicação desse lado. A gente faz para o juiz e faz para conseguir o resultado, mas faz para o cliente também de maneira transparente. Ó, não está indo no caminho que a gente esperava, essa decisão não foi a melhor possível, mas nós vamos tentar reverter, mas já começou. Então, se você conseguir ser transparente, o cliente vai enxergar. Faz parte, é importante. Olha, eu vou te falar uma coisa, João. Eu já aconteceu de cliente me procurar e falar assim, doutor, eu quero trocar de advogado. Eu falo, mas por quê? Por que o colega não está te atendendo? O que acontece? Ele falou assim, doutor, eu só queria saber do processo. E ele não fala. Às vezes o fato de eu falar para o cliente, olha, está na mesa do juiz, ou às vezes falar assim, não é mentir, né, gente? Mas é dar uma resposta que deixe aquele cliente aliviado, apesar de você ainda não ter uma resposta para dar. Olha, está em andamento. Olha, eu fui lá, eu vi que está na mesa do juiz, mas ele ainda não decidiu, ele não tem prazo. Às vezes uma simples atenção, uma satisfação, uma simples atenção gera um valor para o cliente. Eu já tive casos de cliente me indicar e eu sequer fiz o processo para ele. Eu atuo muito na área previdenciária. E aí a pessoa chegou para mim com os documentos, eu falei, infelizmente, não dá para você se aposentar agora. Não tenho tempo. Pronto. Doutor, olha, mesmo a gente não conseguindo, mas eu vou te indicar porque a atenção que você me deu, o cuidado. Esses dias mesmo uma cliente mandou mensagem para mim e falou, doutor, se você, olha só, João, era um caso trabalhista, a prescrição dela ocorreu naquele dia que ela me procurou. Puxa. Aí ela falou, doutor, se o outro advogado tivesse me dado essa atenção, mesmo que não desse tempo, eu estaria mais aliviado. Falei, foi só questão de falar assim, olha, infelizmente, o prazo já foi. Como é que chama esse seu podcast mesmo? Café Concluso. Café Concluso, é o que eu imaginava. Pegando o gancho que você estava falando dessa questão de você se comunicar com o cliente, falando, não é mentir, mas é você dar uma satisfação, eu vou usar o exemplo do concluso, que é um jargão jurídico que a gente conhece muito bem e que, aliás, parabéns pelo nome, é um ótimo nome.
Mas o jargão jurídico, muitas vezes o cliente não sabe o que quer dizer um processo está concluso. Para a gente é muito básico. O processo está concluso, está na mesa do juiz, o juiz daqui a pouco vai analisar, vai dar uma sentença, já está perto disso aí. E a gente não, porque eu sei que você tem um atendimento excelente, mas muitos advogados, quando o cliente pergunta, fala, está concluso. Mas o que é concluso? Eu coloquei propositalmente esse nome, mas o que é o concluso, né? O cliente não sabe disso. Às vezes ele quer simplesmente saber, e a gente vê, a gente tem e é normal que seja assim. A gente, para facilitar a nossa atuação, a gente usa os jargões e a gente começa a enxergar de alguma forma, pela padronização, cada processo como um código, um número, uma pasta. Isso faz parte de qualquer operação que entra num padrão empresarial. Não é diferente com o escritório. A gente tem a nossa missão como dono de escritório de humanizar isso, de transformar o que é um número, que é num caso concreto. Perfeito. Para isso, a gente precisa lembrar que o cliente, para ele, o caso dele é o caso mais importante do mundo. Então, e a gente tem que traduzir uma coisa que é concreta. Era mais concreto ainda quando o processo era digital. Tá na mesa do juiz significava literalmente quando era bolo físico. de papel, era físico. Era um bolo de papel na mesa do juiz, numa fila que ele ia puxar o primeiro, o segundo, o terceiro e ia começar a dar os despachos dele. Exato. Isso significava que o processo estava concluído, estava literalmente na mesa do juiz. Hoje, com o processo digital, está concluído, significa que já foi enviado o arquivo digital para que o juiz apreciasse. Se o cliente sabe disso, ele já, às vezes, é o suficiente para ele dormir tranquilo aquele final de semana. Ele fala assim, o que o advogado está fazendo, ele já entregou para o juiz, agora está na mão de um terceiro, de um juiz, não cabe mais fazer... Isso, o que a gente entrega, Bruno, é uma relação, no mínimo, de médio prazo, um processo, e a gente tem que trabalhar com a amorosidade do judiciário, sim, que é uma realidade. No mínimo, se você está advogando para um caso específico, vai durar... pelo menos alguns meses, se a gente falar de um processo ultra rápido que resolve em primeiro ano, que não é a maioria dos casos. Então, no mínimo 1 ano. Então, é uma relação que vai durar. O que a gente entrega para o nosso cliente é tranquilidade, é segurança. Então, às vezes, ele só quer uma quinta, uma sexta-feira, ele vai viajar com a família, ele quer viajar tranquilo. E se você não entende isso, você não está entregando na plenitude o que você tem que entregar. Então, fala, meu amigo, vai viajar tranquilo que seu processo não vai ter nenhum andamento nos próximos 5 dias, provavelmente. Ele está com o juiz, quando vier, também não vai precisar de você num primeiro momento, eu vou fazer uma análise, Às vezes é só isso, é só essa transparência para você entender o seu cliente, saber o que ele precisa. Porque quando ele está te cutucando e falando, Bruno, meu processo, o que está por trás dessa pergunta dele? Ele vai fazer uma viagem, ele está aflito, ele está sem dinheiro, ele é um humano que está precisando de uma informação, e você tem essa informação, pelo menos tem mais que ele. Então, o nosso objetivo é tranquilizar. Advogar não é só fazer petição, né? É muito mais. Não é só fazer petição, é cuidar da pessoa. A gente fala que não é processo, é gente, né? É gente, cuidar. É incrível, é isso mesmo. Você, com essa experiência, com esse, né, parte técnica da comunicação, você estudou isso, você sabe o tanto que é importante a comunicação na advocacia e a relação com o cliente. Agora vamos falar um pouquinho da OAB, João? Vamos entrar um pouquinho nesse papel da OAB e da ética. Conta para nós, na sua visão, tá? Para o advogado estar na linha de frente, como a diretoria da OAB atua na defesa das prerrogativas? Que isso é uma pedra no sapato hoje da advocacia, né? A gente está tendo muito caso, né, João, de situações que vêm a público de advogado brigando com o juiz, dando voz de prisão e o cliente, que é o importante, que está ali, ele fica em segundo plano. Fica uma briga. Como você vê isso? Como a prerrogativa está atuando nisso? Primeiro, assim, eu queria agradecer a pergunta que dá a oportunidade de falar da entidade de classe que é a OAB. Dá para falar um pouquinho da nossa gestão em São Caetano, cumprimentar o presidente João Paulo Borges Chagas, que está fazendo mais uma gestão excelente. Aliás, um abraço para o João Paulo. Um grande abraço para o João, amigo nosso. O João, ele tem algumas grandes virtudes, entre elas, talvez a que se destaca mais, é uma pessoa que consegue articular, conversar e unir de alguma forma a advocacia da cidade.
O João é um líder, né, um gestor generoso que consegue trazer várias correntes e vários pensamentos, que a advocacia é plural, é independente, é um grupo, e tem que ser assim, que não tem pensamento único, né, porque a gente está acostumado a lidar com os problemas dos clientes em mais alto nível. Então isso não é na hora que a gente está lidando com os outros nossos pares, é óbvio que não é rasa e não é trivial essa interlocução. E o João faz isso de maneira excelente. Aí, entrando na questão da prerrogativa. A prerrogativa talvez seja uma das grandes e principais funções que a OAB exerce. Ela tem várias. Ela tem a questão do Código de Ética, do Tribunal de Ética. Mas a prerrogativa é importante porque nós, como advogados, por atuarmos em defesa de interesses de terceiros, a gente, quando está num processo, não estamos defendendo o interesse do João, do Bruno, ele está defendendo o interesse de quem nos deu uma procuração e um poder para que represente essa pessoa perante um órgão do Estado, que o Poder Judiciário é a força do Estado nessa dimensão de Poder Judiciário. Exato. E por ter esse poder, a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional entregou ao advogado uma série de, entre aspas, para ficar mais de sair do juridiquês, de poderes. O advogado, por exercer esse mandato, ele tem que ser tratado, ele tem que ser respeitado de uma maneira especial. Ele, por exemplo, ele tem que ter acesso irrestrito aos órgãos judiciários, ele tem que falar com o juiz quando ele bem entender, porque o processo não espera. Se ele está com uma urgência, ele tem que ter à disposição no gabinete do juiz alguém, e de preferência o próprio magistrado, mas às vezes numa urgência não é ele, mas que coloque alguém importante, o diretor ali, que vá poder falar com o advogado, mas tem que ser atendido, ele tem que ser ouvido, ele tem que ter voz em tudo quanto pleito que está sendo feito, em tudo quanto é audiência, em tudo quanto é assembleia, porque ele está defendendo um interesse alheio, né? Então, e a própria Constituição nos dá a pé de igualdade com o Poder Judiciário, com o Ministério Público. Não tem hierarquia. Não tem hierarquia. Então nós respeitamos muito, porque a atividade judicial ela é conjunta, né, judiciária. A nossa parte é muito importante, mas a parte do Ministério Público também o do Judiciário também o mas a gente exige esse respeito, né? O advogado tem que ser tratado com respeito, porque senão quem está perdendo é o meu cliente. Eu não posso abrir mão das prerrogativas porque o direito não é meu, é do meu cliente. Então, se eu não estou sendo respeitado numa audiência, eu preciso me socorrer da nossa entidade de classe, que tem comissões específicas para isso. Em todos os fóruns tem plantões de prerrogativa. O advogado tem que saber disso, tem conhecimento dos telefones, acesso a isso, para, se tiver sendo ferida uma das prerrogativas, por exemplo, tem um ato arbitrário de um juiz, de um delegado, de qualquer autoridade perante as suas prerrogativas profissionais, você precisa buscar esse auxílio do órgão de classe que vai lá te socorrer. Esse é um ponto importante. Agora, tem o contraponto que a gente precisa fazer também para ser justo e honesto. Nem tudo é uma questão de prerrogativa. Às vezes o advogado confunde. Às vezes ele não tem o seu direito atendido, é o próprio exercício do Poder Judiciário, que tem o livre convencimento e vai julgar contra. Então, às vezes procura na OAB, não, aquele juiz, ele não faz, ele julga assim. Bom, aí você vai usar as ferramentas que o próprio sistema recursal te traz, né, que o próprio processo traz. Mas, por incrível que pareça, ainda existe uma confusão de querer envolver a entidade no que não é prerrogativa. Agora, no que for, a OAB, ela cumpre muito bem esse papel e é um dos papéis fundamentais dela, né? Por isso que existe uma OAB, por isso a importância da OAB, porque a nossa atividade não é uma atividade igual a todas as outras, Bruno. A gente falou no começo da nossa conversa que ela é uma atividade empresarial, e é verdade. A gente tem que estruturar ela como uma atividade empresarial, como todas as outras. Mas existe também um outro lado, que a gente é um pouquinho diferente nesse sentido, porque a gente exerce uma função que é quase pública. Uhum. Ela não é exatamente, mas ela é quase, porque a gente é uma parte de um sistema. A gente é uma parte de um sistema judiciário que não existe sem a advocacia. Não é possível ter um sistema judiciário num país num Estado democrático de direito, sem que haja a participação do advogado de maneira plena. Então a gente exerce uma função privada, mas tem um caráter público. Isso é dado, inclusive, pelas leis, né? O advogado é indispensável. Indispensável. Para a administração da justiça a gente aprende já desde o começo. No comecinho
da nossa legislação. Agora, você tocou na questão do Tribunal de Ética e tal, o pessoal que está assistindo em casa sabe, conhece e tal, mas a gente está vivendo uma nova era, né, João? A gente está vivendo um novo modelo de advocacia. Sim. Nós estamos vivendo um momento que não vai voltar, eu imagino que a gente não volta para trás mais. A era digital, a advocacia digital, processo digital, como é que a ética, quais os pontos que você vê, João, que o advogado tem que se atentar para ele não passar da linha da ética, sabendo que ele pode se divulgar. Hoje a gente tem como fazer uma advocacia diferente, como se divulgar, como mostrar o seu serviço, né? Mas sem ferir e sem ultrapassar a linha ali, João, da ética. Perfeito, pergunta pertinente, muito ligada também com o tema anterior que a gente estava conversando, né? Prerrogativa e ética tem tudo a ver. E a gente tem que tratar isso dentro do contexto do tempo em que nós estamos vivendo. A ética ela não é divorciada da realidade, senão ela é só um exercício de pensamento, de filosofia. E a ética, no nosso caso, ela faz parte do nosso exercício profissional. Então, primeiro ponto, a gente tem que interpretar a ética de acordo com o momento que a gente vive. A gente tem um tribunal... A OAB tem uma das outras funções mais importantes, que é o Tribunal de Ética, que é administrado pela OAB, que é para julgar os nossos pares. Aí eu aproveito também para mandar um abraço para o Dr. Luiz Paulo Turco, que é presidente do Tribunal de Ética lá do ABC. Pela primeira vez, São Caetano tem um representante presidindo, né, no órgão mais importante, que é o Tribunal de Ética da nossa região. E ele é uma pessoa que tem conduzido isso também com muita competência, então vai meu abraço para o Dr. Turco, especialista nisso, mas eu posso falar por experiência, por estudo, pela prática e por estar dentro da OAB dessa importância. Mudou muita coisa, mas na essência não mudou tanto assim, porque desde sempre a advocacia tem que trabalhar com algumas restrições, justamente por isso que eu falo que tem o link, porque nós exercemos uma função que não é puramente mercantil. Ela tem um lado empresarial e a gente não pode negar isso, mas ela tem um lado público, um lado de responsabilidade que exaspera um pouco uma simples atividade empresarial. Então a gente tem que ter alguma responsabilidade para não... Isso, a nossa legislação, ela regula, em outros países é diferente, poderia ser diferente aqui, mas não é. Aqui nós não podemos tratar a advocacia como um negócio... puramente mercantil, como um comércio. A gente não pode fazer promoção, a gente não pode divulgar, olha, o casal vende um serviço aqui, ganha outro, desconto aqui para reclamação trabalhista, e outdoor na rua. Isso não faz Black Friday. Isso não faz parte do nosso modelo, porque o nosso modelo justamente prefere tratar a advocacia com esse ar de munus público, né, de função pública que ele tem. E eu acho que acerta. Eu acho que acerta o legislador quando faz isso. E isso vem também da própria atividade de classe que escolheu assim. A gente, no Brasil, escolheu tratar dessa forma. E assim, nós, como operadores do direito, temos que respeitar a maneira com que o direito é colocado. É ilegal fazer outro tipo de comunicação, como é nos Estados Unidos, por exemplo, que quem... gosta de seriado Better Call Saul, que é um advogado que se coloca de uma maneira extremamente mercantil. Isso não é possível no Brasil. Nos Estados Unidos, de alguma forma, é. Então a gente tem que respeitar a regra do jogo. Aqui não dá para ser. Isso significa que não pode fazer divulgação nenhuma? De maneira nenhuma. A gente sempre pôde fazer as divulgações e continua podendo. Do mesmo jeito que as ferramentas evoluem para fazer a comunicação mercadológica e tudo, o advogado também se atualiza para poder fazer isso de acordo com a lei. Então, o que pode? Que sempre pode? A gente poder falar do nosso trabalho de uma maneira assertiva, divulgando o nosso conteúdo jurídico, o nosso conhecimento jurídico, porque ele tem um caráter público. E aqui sem nenhuma demagogia. Quando eu falo que comunicação é um pilar do nosso escritório, eu entendo, Bruno, que é mais do que uma liberdade, a gente pode fazer esse tipo de comunicação, é quase que um dever. Eu acho que o advogado deve comunicar com a sociedade, porque as batalhas não se ganham só no judiciário. Quando a gente está defendendo uma causa, um cliente, uma tese,
Isso precisa ganhar corpo na sociedade. A gente precisa mostrar essas teses, falar dessas teses, testar essas teses no mercado. Faz parte da nossa atuação se comunicar mercadologicamente de maneira assertiva. Isso não significa que a gente tem que se comunicar de uma forma mercantilista. A gente não vai fazer publicidade de compre 2 vencidos, mas a gente vai falar, olha, existe uma linha, por exemplo, no campo previdenciário, acabou de sair uma tese no Supremo Tribunal Federal, dando um exemplo hipotético, que vai garantir para você um direito. Isso aí é uma obrigação, porque o cliente não sabe. Ele precisa saber. Faz parte do nosso trabalho divulgar o direito. Divulgar o direito. Levar a consciência, que a gente usa muito aqui com o pessoal da Blue Chip, a gente fala muito nessa parte do comercial, né? E é o comercial mesmo, certo? A parte comercial do escritório, a gente fala muito em elevar a consciência do cliente do direito que ele tem. Porque às vezes a gente fala, poxa, eu já tive caso, a cliente chegar no meu escritório, com 90 anos, ela podia estar aposentada e fazia 30. E não é nossa responsabilidade comunicar isso? Não foi comunicado direito para ela. Olha o prejuízo que causou na vida dessa mulher. Isso não significa que a gente não... Pelo contrário, significa que a gente deve fazer isso da forma mais profissional possível. Porque justamente existem essas restrições, mas existe um universo a ser explorado numa boa comunicação do direito, que é aceito pelo Código de Ética da OAB, pelo Tribunal de Ética. Você nunca vai ter isso eu posso falar, garantir, nunca vai ter problema na ética da OAB se você fizer a comunicação da maneira correta. Se você fizer a comunicação sem ferir o Código de Ética. Isso não vai acontecer. Vai acontecer se você não souber, não conhecer e fizer de maneira amadora. Então, se eu posso dar uma recomendação aos colegas advogados, é que procure bons profissionais. Procure quem entende, porque você entende do direito e você vai poder munir esse profissional com a sua área de especialidade. Falar, olha, saiu uma tese nova, eu estou trabalhando isso com o cliente, tem esse risco, vamos comunicar dessa forma, você sabe disso. O bom profissional da área de comunicação, de preferência especialista na área do direito, que saiba fazer isso, ele vai juntar isso com as restrições, porque todo profissional que atua nisso sabe que a OAB tem algumas restrições, ele vai juntar isso com as restrições e com a técnica dele de fazer com que essa mensagem chegue no maior número de pessoas e assim você cumpre uma das suas funções, que é comunicar com o mercado. Então eu enxergo isso de uma maneira muito tranquila e entendendo que o advogado não só pode como deve. E ele faz isso, na verdade. Talvez as pessoas não percebam, mas por menor que seja o escritório e por mais iniciante que esteja na fase da carreira, quando a pessoa se forma em direito, ela começa a se comunicar. Ela vai se comunicar na festa da família, no casamento, no velório, ela vai comunicar, doutor, e se acontecer isso, o que vai... Então ela começa a se comunicar num nível um pouco de um círculo pequeno. Isso vai crescendo conforme ela vai crescendo na carreira, começa a frequentar a OAB, começa a frequentar a associação comercial, começa a participar de outros grupos, isso vai crescendo a maneira dela de comunicar. A partir do momento que ela começa a usar as ferramentas digitais, aumenta mais esse círculo, mas a comunicação é a mesma. Ela continua falando com o potencial cliente dela, informando o direito. Isso é lícito, é válido e é desejável. É isso. E você vê, João, a instituição mudando, evoluindo um pouco nesse sentido. Já tivemos algumas evoluções, que é o que você comentou, né? Na verdade, mudou as ferramentas, mudou um pouco a forma a tradução do que fazer, mas não deixa de ter que ser uma comunicação com prudência, né? Com critério. Com critério. Mas você vê que a OAB está enxergando de dentro da instituição, sim, pelo menos da onde a gente atua, onde a gente participa, você vê que a instituição está buscando um caminho do meio aí, melhorar essa comunicação para o advogado? Eu percebo que sim. Na verdade, das últimas gestões da OAB de São Paulo, da seccional, que eu acompanho mais de perto, né, eu percebo outras gestões também. Isso aí não estou querendo privilegiar nenhum lado e grupo político, não, porque eu acho que isso vem de uma evolução de todas as últimas gestões que passaram. Então, destacando, a última antes dessa, que é do SICA, mas era do grupo dele, a Patrícia, ela tinha uma visão muito moderna da advocacia. Ela modernizou uma série de maneira com que ela lidava com a advocacia, a maneira com que ela apresenta isso e tal. E o SICA vem nessa mesma toada. Isso reflete um pouco na maneira com que enxerga também a publicidade em geral, sim, do advogado, da maneira com que se comunica.
E eu percebo essa evolução, inclusive na estrutura. A gente vê, por exemplo, o Tribunal de Ética do ABC, que é onde eu conheço mais, mas isso certamente é um reflexo do que acontece no estado inteiro, está se estruturando, acabou de ser inaugurado uma nova sede, e isso reflete, quando você dá estrutura para um órgão, você consegue fazer com que ele opere de maneira melhor. Existem lá câmaras especializadas na publicidade. E o recado que vem de lá, das consultas, é sempre muito claro. Se você mantiver a orientação geral, então não precisa ser um grande especialista, claro que tem que conhecer, você tem que conhecer o provimento, você tem que ler, você tem que estudar para saber o que pode e o que não pode. Nós não vamos descer nessa minúcia, porque é uma coisa que cada um vai ter que buscar, estudar e aprender o que tem que fazer. Mas a regra geral vai solucionar 98% dos problemas, que é você comunicar o conteúdo jurídico sem mercantilizar a profissão. Então, se você conseguir passar conhecimento, esse conhecimento pode ser passado através da divulgação, não do seu caso concreto, isso é uma restrição que tem, até porque é uma questão de responsabilidade. Você não pode tratar de um problema de um cliente que é um problema que está sendo tratado no judiciário. Então, a gente vê alguns advogados escorregando quando começa a filmar uma audiência com o intuito de fazer divulgação. Isso não pode. Quando você começa a fazer na frente do fórum, estou defendendo meu cliente, ele ganhou, ele perdeu, isso você está extrapolando. Mas se você está falando em abstrato de um caso que você defendeu e está falando, olha, essa linha aconteceu assim, você está informando a sociedade. Então, você está conseguindo dar elementos até para que outros colegas façam. Então, é esse exercício. E aí, Bruno, me permite uma digressão. Eu entendo a advocacia e acho que um dos papéis da OAB mais importantes é esse, de unir a classe. A advocacia é uma atividade coletiva. A gente não faz advocacia sozinho, e nunca fez e nunca vai fazer. Isso não é em 1930 e é agora 2025. Nunca vai fazer, porque a gente precisa desse embate. A gente precisa necessariamente de um colega do outro lado empurrando para o outro lado o contrário do que você está fazendo. Você precisa de um parceiro, às vezes, que vai estar do mesmo lado da mesa que você, construindo uma tese que vai juntar a sua contra aquele que está do outro lado. Você vai precisar convencer um juiz que não é um advogado, mas é um operador do direito, para dar uma decisão, e aí você vai precisar... Então, é coletivo. E a OAB funciona muito bem para você conseguir articular essas parcerias, essas pessoas, esse diálogo que você tem que fazer com seus pares. Então, quando você comunica e você consegue trazer uma tese jurídica bem colocada, você também está cumprindo a sua função de jogar como um laboratório isso para os outros advogados discutirem, pensarem. Também. Às vezes você teve uma tese que o outro não teve, ou um ponto de vista que o outro não teve, e essa construção começa a ser coletiva. Eu vejo grandes advogados, e conforme a carreira vai avançando, que são muito generosos na maneira com que eles reproduzem o conhecimento. Isso, às vezes o advogado iniciante ele fala, mas por que ele está fazendo isso? Por que ele está divulgando o segredo? Porque, na verdade, o segredo não é esse. O segredo, você tem que espalhar o seu conhecimento. O segredo está mais naquela outra parte que a gente falou do atendimento ao cliente, na entrega, na sua entrega, na maneira... O conhecimento, você não consegue segurar ele por muito tempo. Não dá para você patentear uma tese jurídica. Não deve falar, eu sou o portador da tese. Não é. E muitas vezes o coletivo, a gente sabe. No direito, a gente tem as teses que sobem por repercussão geral. Então, às vezes eu tenho uma tese, muitas vezes é interessante que eu compartilhe, que os colegas defendam essa tese também. Porque é coletivo. Claro. Você tocou num ponto importante. A advocacia, ela começa que você está defendendo o problema do cliente, mas pra gente é muito fácil entender isso. Para quem não talvez seja mais difícil. Que nesse ponto tem duas dimensões. Você está defendendo um fato e você está defendendo uma interpretação do direito daquele fato. Então, primeiro que o processo já nasce com duas linhas. E conforme ele vai subindo, cada vez mais ele se aproxima de uma coisa mais geral. Você tá defendendo uma tese que, se você ganhar, você beneficia uma série de outros colegas que você mal conhece e que vão se beneficiar daquela decisão que um Supremo Tribunal ou um STF, ou um TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, ou STJ, os órgãos, quanto mais altos você estiver advogando, mais geral é o resultado do seu trabalho. Então, nada mais natural que a nossa profissão seja coletiva. Então, essa arena pública em que o direito se dá, antigamente se dava dentro dos fóruns, dentro da própria OAB. Hoje a OAB tem uma função que os fóruns hoje não agregam. A gente tudo está digital. A OAB traz para dentro dela esse convívio coletivo.
E as redes sociais também. A OAB, ela faz uma parte do trabalho. Outra parte do trabalho é feita pela maneira com que a gente se comunica, é feita por esse podcast, é feita por essa troca de ideia que a gente está colocando aí no mercado, para as pessoas democraticamente concordarem ou discordarem, falando, putz, o que o Dr. João falou, o que o Dr. Bruno falou, eu não concordo, eu concordo em parte, eu acho que eu vou por outro caminho. Lindo, legítimo, é para isso que serve. A gente tem essa obrigação, esse dever de, conforme vai avançando na carreira, também compartilhar conhecimento. Eu gosto de nominar para que as pessoas tenham referência e vai atrás. Essa semana a gente recebeu lá no AB um colega nosso, eu acho que você conhece também, que é o Dr. Elton Fernandes, que é uma pessoa que fala sobre plano de saúde, um advogado muito renomado, faz parte com o presidente de comissão lá da OAB de São Caetano, foi dar uma palestra sobre plano de saúde, reajustes abusivos e tudo. E ele tem um curso que ele dá para advogados que ele ensina como é que advoga nessa área. Já foi questionado, inclusive. Você está estimulando litigiosidade, que é uma bobagem. Ele está ensinando as teses e colocando... Se fosse assim, o advogado trabalhista, quando está falando sobre direito do trabalho, está estimulando um professor que está ensinando. Não é assim que funciona, porque litigiosidade significa que existe uma tese oposta. Na maioria das vezes, eu vou falar da minha área, que eu sou um advogado trabalhista por essência, embora o meu escritório faça um pouco mais do que isso, mas eu sou um advogado trabalhista. Existe muita litigiosidade na justiça do trabalho? Claro que existe. Por que existe? É porque a CLT é atrasada? É porque... Não necessariamente. Acontece porque, muitas das vezes, e não sempre, para não generalizar, os direitos trabalhistas básicos são sonegados por muitas empresas. Então, se as verbas decisórias fossem pagas a contento, a gente já limava 70%, 60% dos processos trabalhistas. Então, existe um outro lado da moeda que tem que ser visto. Do mesmo jeito que o plano de saúde. Se as operadoras cumprissem a risca, uma parte importante da litigiosidade. Então, o judiciário está aí para isso. Se um processo é improcedente, que o judiciário julgue. A gente tem que levar a nossa demanda. E o judiciário e o colega do outro lado tem todo o direito de defender o ponto de vista dele. E o judiciário vai decidir quem está certo. Agora, proibir a nossa atividade de divulgar o nosso serviço, de buscar atender bem o potencial cliente e o cliente, aí talvez esteja ferindo uma prerrogativa do advogado. A prerrogativa talvez comece no não cerceamento do nosso exercício profissional, que vem de captar cliente de uma maneira ética. A gente precisa de cliente para sobreviver e tem que ser feito de uma maneira ética. Se começarem a pressionar no sentido de você não pode nem... Então, a nossa prerrogativa está sendo ferida na origem. Se eu não tenho cliente para defender, esse cliente também não tem advogado para defender. Tipo, não é de dupla mão. Eu preciso me conectar com ele para que ele tenha o direito dele defendido. Então, faz parte da prerrogativa do advogado ter garantido que ele vai poder se comunicar de uma maneira ética, correta, mas que ele vai poder se conectar com o seu cliente. Faz parte. É uma forma também de eu garantir os direitos sociais, de eu garantir... livre acesso. A divulgação, eu levando o direito para as pessoas, é uma forma de eu garantir que essas pessoas tenham o seu direito também, que a advocacia seja feita. Porque se ela não sabe que ela tem... isso... Se ela não sabe que ela tem um direito, ela tem a primeira barreira. A primeira barreira é a do conhecimento. Não é a financeira, também mas não é a primeira não é a financeira. Se ele não sabe que ele teve um direito atingido, ele não consegue chegar no judiciário para se fazer valer. Então, a gente tem um jargão, uma máxima que a gente fala pelo cliente. O papel do advogado é ser a voz do cliente. Se o cliente nem percebeu que tem um problema, ele nem verbalizou para o advogado, e a gente não vai ser a voz de ninguém. Então a gente vai ficar falando para quem? De quem? A gente, como eu falei no começo, a gente não fala em nome próprio. A gente trabalha com a verdade do nosso cliente. Para ter isso necessariamente exige uma conexão prévia. A gente precisa captar esse cliente. Então, essa captura do cliente, ela tem que ser feita com rigor ético, técnico, mas ela precisa ser feita. Se não houver essa conexão, o direito nasceu morto. Falou tudo. Conexão, eu preciso me conectar. Meu cliente precisa chegar até mim. Às vezes ele não sabe como buscar, o que buscar. João, para a gente fechar nosso bate-papo aqui, que tá bom demais, você foi, do Instituto de Tecnologia de São Caetano, o ITESP. Para a gente caminhar aqui para o fim, como é que você vê a tecnologia, as IAs, as techs? Eu tô vendo um movimento muito grande, João, até mesmo empresarial, mas também vamos falar aqui, além das IAs e além das ferramentas,
Eu estou vendo um movimento começar a chegar na advocacia de startup, alguma coisa assim. Como que você vê esse movimento agora, João, na advocacia? Eu fui vice-presidente do ITESC num período, isso já vai fazer mais ou menos uns 6, 7 anos. Eu sou péssimo de data, mas é mais ou menos por aí. Para situar mais ou menos, a gente estava vivendo uma outra onda. A gente estava vivendo uma onda onde era tudo muito... a promessa era muito grande de que você poderia enriquecer muito rápido. Era aquela época dos unicórnios, de eu vou investir, eu vou abrir uma startup e vai ter investimento anjo, isso vai crescer, nós vamos conseguir, vai ser fácil. Né? Existia muito entusiasmo, né, nessa primeira onda que se deu alguns anos, meia década atrás, um pouquinho mais que... A gente viu algumas darem muito certo e muitas tantas quebrarem a cara. E aí, eu tive uma experiência que já naquele momento, minha formação de advogado ajudava a ver isso, percebia que talvez o que faltava naquela onda era justamente ter a cozinha dessas empresas muito bem desenhadas, que é o jurídico, o contábil, é a parte mais estrutural do negócio. Então, uma ideia, se vendia muito a tese de que a gente precisa estruturar o mínimo possível, criar um MVP e lançar no mercado e tal, só que esse mínimo, ele não pode ser tão mínimo a ponto da empresa não ter uma casca, um verniz mínimo que ela consiga atuar no mercado de uma maneira legal. Então, faltou naquele momento regulamentação legal. O que me coloca a crer que nós estamos vivendo uma era no qual a advocacia ela se torna cada vez mais importante, mais protagonista. Essa revolução tecnológica que a gente assiste, que está traduzida na IA, está traduzida na maneira que as empresas estão também absorvendo tecnologia, ela traz o trabalho do advogado para o primeiro plano, porque a gente precisa dar corpo para tudo isso. Esse movimento é muito rápido. E o advogado, por formação, ele não é tão rápido assim. O advogado ele vai sempre a reboque porque ele precisa trazer regulamentação, estabilidade nessas relações que são rápidas e tem que ser mesmo. Então, o que eu acho que é a nossa função é estar atualizado. O advogado não pode ficar para trás porque a realidade não é mais essa. A gente precisa entender minimamente das ferramentas eletrônicas que estão aí para poder prestar um bom serviço. A gente tem que agregar a inteligência artificial no nosso escritório com ética, responsabilidade, sabedoria, mas precisa agregar. A gente precisa estar atento a tudo isso, mas acima de tudo a gente precisa enxergar uma oportunidade. A oportunidade está aí batendo na porta, as empresas estão precisando cada vez mais, as empresas e as pessoas também, de apoio jurídico, porque a gente está vivendo uma revolução, Bruno, é uma revolução que alguns dão o nome de quarta revolução industrial, outros já falam que já passou disso, mas o fato é que as transformações estão sendo tão rápidas, que as pessoas estão perdidas, socialmente perdidas. Eles não sabem para que lado está indo a sociedade, para que lado está indo as empresas. E ela vai precisar cada vez mais de alguém que organize isso. E o advogado é o organizador por essência. É aquele que vai falar, peraí, tá tudo certo, você precisa inovar, você precisa ir aqui, mas tem um contrato social? Senta com o seu sócio, vamos escrever, vamos fazer um acordo de cotistas, vamos colocar isso no papel. Você acertou minimamente a regra do jogo com quem está prestando serviço para você? Porque, peraí, eu sei que você entende que esse cara é um PJ, mas será que a justiça também entende? Uhum. Será que você entendeu que você tem um risco patrimonial? No formato certo. No formato. E a gente não está aqui para acabar com o negócio de ninguém. A gente está aqui para que ele faça um negócio de maneira mais segura para ele. Sim. Né? Então, eu acho que o advogado está num ótimo momento. Desde que ele esteja atualizado e não necessariamente... Ele, pessoa física, tem que estar atualizado, mas ele tem que estar inserido num ambiente em que ele esteja sendo complementado por alguém que esteja. Às vezes você não está, mas contrata um estagiário que seja, que vai te dar esse escopo. Junte-se com alguém mais novo que você. Busca na OAB um parceiro que vai ser o seu parceiro de negócio, que você vai trocar figurinha com ele. Busca um mentor, mas busca essa atualização. Contrata prestação de serviço para isso, né? Claro. Você não precisa... eu não consigo... Tudo bem, você pode ser ótimo num aspecto de fazer peça e tal, mas para fazer plenamente, então você agrega alguém, faz uma parceria, faz um contrato e vai dar tudo certo, mas tem que entender, o momento é ótimo, é propício. A gente está vivendo uma era de ouro para ser advogado. Basta que a gente entenda isso e que a gente haja com responsabilidade e com ética. Para fechar e para a gente conseguir amarrar tudo isso, a ética, Bruno,
ela não é dissociada da nossa profissão. E às vezes a gente pode entender outras profissões, não que eu estimulo nenhum profissional antiético, não. Mas dá para você entender, talvez, o cara é o melhor médico do mundo, ele opera como ninguém, mas é um puta cara antiético. Talvez dê para ser, porque o cara tem uma técnica apurada, ele consegue realizar ali o serviço dele e ainda assim ser um excelente médico. Embora isso possa ser discutido e a gente vai ter gente que discorde de mim, mas dá para imaginar. Um advogado não. O advogado antiético necessariamente é um mau advogado. Necessariamente, porque ele vai estar extrapolando limites que no final das contas vai pesar para o cliente dele, porque ele passa a ser mal visto pelo colega, ele não consegue bons acordos, ele passa a ser mal visto pelo juiz, ele não consegue bons resultados, ele vai ser ouvido com viés, ele vai escorregar. E essa conduta antiética também começa na prospecção, na captação de clientela. Ali você já começa a separar o joio do trigo. E na atividade mais ainda, você começa a ver o advogado que extrapola. Então, o bom advogado é o advogado ético. Também técnico, mas sem ética, não dá. Ele vai Não faz justiça. Não vai fazer justiça e não vai entregar um bom serviço. Então, o cliente dele também tem que exigir. Quando eu vou contratar, dica para cliente aqui, se tem gente que não é do ramo assistindo, procura um cara que conheça a área que você está precisando. Porque também não dá para conhecer de tudo e saber de tudo. Segundo, vá nas redes sociais desse advogado, primeiro vê se ele tem. Hoje é um cartão de visita. Hoje é um cartão de visita. Se ele não tem, não é um bom sinal. Não é um bom sinal. Se ele está de uma maneira muito desorganizada ali, não é um bom sinal. Também se ele se comunica de uma maneira muito agressiva, também não é um bom sinal. Ele tem que se comunicar num tom correto, que você entenda de uma maneira elegante, adequada. Então começa a fazer esse filtro. Então procura um advogado que tenha a ética como bandeira, que defenda valores que sejam compatíveis com valores democráticos, com valores que você defenda, que você consiga conviver. Não precisa se alinhar 100% com o seu advogado, não é isso. Mas você precisa ter um advogado que vai representar, que vai ser sua voz, que vai traduzir o que você pensa. Então, não escolha qualquer um, não escolha pelo preço, porque advogado é uma relação de médio e longo prazo, e que o benefício econômico de um bom advogado, ele supera em muito uma eventual economia que você vai ter de colocar um aventureiro, que infelizmente qualquer área existe, não é só na nossa, em todas as áreas existem os bons e os maus profissionais. Na nossa, a gente tem a vantagem de, graças à nossa estrutura, ter uma OAB atuante, ter uma entidade de classe que, com todos os defeitos, ela é forte, ela funciona, então a gente às vezes consegue jogar luz também num lado obscuro da nossa profissão, porque a gente julga, pune, tem medidas disciplinares, então às vezes a sociedade adora fazer piada de advogado, adora falar que é advogado, mas normalmente isso não é verdade. A maioria é correta, a maioria exerce com responsabilidade, sim, mas existem uns que não exercem, né? Toda profissão. Como toda profissão. Mas, Bruno, foi um prazer conversar com você. Você é um dos bons, você é um daqueles que elevam a nossa profissão. Então é um prazer, é um orgulho estar aqui. Na advocacia não tem concorrência, a gente não tem concorrentes, a gente tem parceiros, porque hoje você pode estar aqui do outro lado da mesa, amanhã você está do meu lado, depois a gente está atuando em conjunto, a gente atua coletivamente. Então a gente só se eleva quando advoga, inclusive contra colegas que são ótimos advogados. Isso a gente aprende faz também. A gente crescer, faz a gente crescer. É verdade. João, foi um prazer, que bate-papo incrível. Mais uma vez, brilhantando aqui o nosso podcast. Quero agradecer muito sua presença aqui. Quero agradecer você que assistiu, ficou com a gente aqui até esse momento. A descrição da rede social do João vai estar aqui na descrição do vídeo. Podemos deixar seu Instagram aqui no... Sim, @TV Advocacia, mas vai ficar na descrição. Perfeito. Também vai estar aqui na descrição para vocês começarem a seguir a Blue Chip e a Inovise, para vocês também acompanharem o trabalho deles, tá? Eles que são nossos patrocinadores master aqui. Diga, Ju. Fazer só um comentário final, claro, com relação a Blue Chip. Eu estava conversando com eles lá fora antes de entrar aqui no podcast, e rapidamente, naquela conversa de bastidores, já deu para entender que eles são do ramo. Então, faço recomendação para que, se você é advogado e está a fim de buscar alguém que entenda, pessoal que sabe o que está fazendo, entende do código de ética da OAB, faz com responsabilidade, certamente vai passar essa imagem corporativa que eu falei que é tão importante, fazer bem feito, fazer com elegância, fazer com critério, sem extrapolar os limites, mas fazer, porque também é obrigação do advogado,
Eles são um dos caminhos. Pode procurar, que é uma indicação legal. Que legal, que bacana, João. Muito obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio e valeu!